Ai, que delícia que foi bater o papo com o Marcos Tardim. Confesso que eu fico um pouco envergonhado de estar do lado de cá, né? O lado do entrevistado, mas foi uma delícia. Grande ator, grande produtor e que me deixou muito à vontade nesse papo. Agora eu comando um papo com uma das maiores atrizes desse país. www.fundomarlenecolé.com.br. Deixa eu publicar aqui, fixando. Olha o de olho na cena aí, aldeia teatral. Deixa eu chamar Nena Nandinha. E Olá! deixa eu botar aqui, Tá se foninho, organizando aí? tô me organizando aqui, que eu sou do século passado, né, Pedro? Então, eu tenho usado muito essa frase, tenho dito muito, eu sou do século passado, sou do século passado. Que aí você justifica um monte de coisa, né, se dizendo isso. Sim. Olha, meu amor, Principalmente, se você é do século passado, o teu teatro tá à frente de muita coisa, graças a Deus, viu? eu tô bem feliz de estar fazendo esse teatro que eu estou fazendo agora, sabe? Tô achando que eu tô meio escura aqui, não tô? Tá ótimo, pra mim tá ótimo, tá Tá ótimo? linda, Então tá bom. tá Então tá bom. maravilhosa. Então tá ótimo. Então tá ótimo. Você sabe que vai nevar, né? Vai Vai nevar em nevar? Curitiba. É, menino, a meteorologia diz que vai nevar em Curitiba amanhã e ou sexta. Você sabe que tá nevando em Ribeirão, né? Só que é terra. A cidade inteira está. Não, verdade, Nena, tá assustador. E olha a loucura desse nosso país de dimensões continentais. Vai nevar em Curitiba. Sabe o que está acontecendo em Ribeirão? Nós não estamos dando conta de conter os vários pontos de fogo na cidade. A secura é E tanto que está seca. pegando fogo. Então, a gente tá. Eu tava em São Paulo, mas tava sem chover aqui em Curitiba desde fevereiro. A gente tá com racionamento, mesmo agora que tá chovendo, que faz uns 2, 3 dias que tá chovendo, mas estava uma seca como nunca teve antes. Tinha um dia e meio de racionamento, um dia e meio com água, um dia e meio sem água, um dia e meio com água, um dia e meio sem água. Ou seja, numa cidade que é conhecida, né, pela sua chuva, famosa pela sua chuva, a gente realmente está num tempos de seca, né, em todos os sentidos. Você sabe que a minha mãe, você estava falando de Ribeirão Preto, a minha mãe é de Ribeirão Preto. Minha mãe nasceu em Ribeirão Mentira! Preto. É, Jura? minha mãe nasceu em Ribeirão Preto. Minha mãe é de Ribeirão Preto e meu pai é de Presidente Prudente. E os dois já falecidos, né? Sou órfã já há um bom tempo. E, e eu nunca apresentei em Ribeirão Preto. E nem em Presidente Prudente. Eu vou, às vezes, em Presidente Prudente visitar meu pai no cemitério, porque a família tem um jazigo lá, né? De japoneses. Meu pai era japonês, de Presidente Prudente. Mas me veio essa referência, eu falei, gente, Presidente Prudente, né? Terra. Ribeirão Preto, né? Terra da minha mãe. Gente, você sabe que todo mundo tem uma história com Ribeirão, né? Começa É o papo mesmo? aqui, todo mundo. Nós fazendo a live com o Cássio Escapim foi a mesma coisa. Você Aham. sabe que minha mãe é de Ribeirão Preto, né? Eu falei, meu Deus, que É, maravilha! as cidades de São Paulo, né, que são cidades mais antigas, né, a gente tem uma história aí. Ô, Nena, quando tudo E- isso passar, nós ah, precisamos organizar a vinda do seu espetáculo para não morrer aqui para Ribeirão através do Sesc. não, a gente vai mesmo. Você sabe que essa peça, ela estreou aqui em Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, estreio tudo aqui. Ela estreou em 2017 no Festival de Teatro e nunca mais parou. Eu faço espetáculos e viajo, eu tenho uma continuidade de trabalho assim. É, até porque eu sou do século passado e a gente precisa continuar com os espetáculos, né?
para ter bilheteria, para levar para o público, para formar público, enfim. E você é uma batalhadora pela bilheteria, né? Pela conquista do público, né? Sim, sim, sim. E essa peça a gente apresentou, a gente parou de fazer as contas, mas a gente apresentou para mais de 25 mil pessoas nesses 2 anos. Eu tinha apresentação toda semana. Toda semana. Essa é a primeira parada dessa peça, é agora, por conta da pandemia. Eu fiz em janeiro, em fevereiro. Eu fiz em São José dos Campos, ia fazer Campinas pelo Sesc, ia fazer Porto Alegre pelo Sesc, mas daí foi cancelado. Então, desde fevereiro, esse é o maior tempo que eu estou sem pisar no palco e sem fazer essa peça. Eu sempre estive, né, trabalhando. Nena, você disse que você vai fazer esse espetáculo até você ficar torta de verdade. E eu espero que você cumpra com isso. Você sabe que eu tenho usado essa frase e é verdade mesmo, porque assim, eu só não posso esquecer o texto, porque assim, se eu ficar toda torta, se eu não conseguir caminhar, eu consigo fazer a peça, eu só não posso esquecer o texto. Eu tenho que estar com a memória boa, né? E o Pedro tá arrumando, ó. O Pedro tá aí? O Pedro tá com você? Tá aqui, ó. Deixa eu falar. O Pedro, Pedro, olha, ele quer falar com você aqui. Deixa ele falar oi. Mentira que ele não vai dar oi. Tá aí. Ele tá do outro lado lá. Ele falou que escuta, é tímido. Você viu? Você sabe que eu convidei ele também, né? Ele falou que ele é tímido. Ele acha que é um pouco tímido. Ele se faz de tímido, eu acho. Então eu vou insistir para ele vir bater papo comigo também na live. Ó, isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não ia começar pelo Pra Não Morrer, mas eu gosto que é bate-papo, porque surge o que tem que surgir. E eu preciso dizer isso, mesmo que de forma online, olhando nos seus olhos. Pra Não Morrer, a sua interpretação em Pra Não Morrer foi a maior experiência que eu tive em teatro na minha vida até hoje. Foi a coisa mais linda, profunda e intensa que eu vi um artista da cena, um intérprete promover com o público. Quem não assistiu Pra Não Morrer ainda, não viu a maior interpretação de teatro contemporânea atual. Nossa, Pedro, ficou... Bom, te agradeço, né? Eu estou aprendendo a agradecer, né? Antes eu falava que é isso, agora estou aprendendo a agradecer. Eu acho que esse espetáculo, ele tem... Pedro, eu faço teatro desde 1978. Eu só fiz teatro da minha vida. Sempre estive atuando, ou dirigindo, ou cuidando de espaço, Esse espetáculo, ele tem um diferencial, eu tenho que dizer que ele tem um diferencial, que ele ressoa de outro jeito nas pessoas, para além da sala de teatro. Ele ressoa, dentro do que cada um tem, por isso talvez te pegou, por isso que pega. E algumas pessoas, eu vejo pessoas muito emocionadas depois do espetáculo. Às vezes a gente tem uns bate-papos, tal, e as pessoas me mandam mensagens depois, inbox. Ele também, o meu processo de criação e tudo que aconteceu para gestar esse espetáculo também foi diferenciado. E a forma como eu me apresento, tudo é diferenciado. Sabe, eu costumo dizer o seguinte, que assim, se é que existem, se tem gente por aqui, né, os espíritos e as energias, eu acho que se tem, a mulherada está toda ali junto comigo. Acho que elas falaram, olha, aquela ali vai falar da gente, vamos lá ajudar, vamos lá dar uma força. E descer ali, porque eu sinto eu estou falando assim, de quase uma
né, assim, Não, você personifica uma entidade. Você é tomada por uma entidade na cena. É fora do comum. Só é, assistindo. Podem achar, quem está acompanhando aqui, que eu estou falando isso porque eu estou no papo com você. Mas não é. Quem assiste esse espetáculo sabe do que eu estou falando. Você é tomada por alguma coisa. eu acho que tem um lugar, eu entendi isso, eu demorei um tempo para entender isso nesse espetáculo. Eu acho que tem um lugar de poder, no melhor sentido da palavra, que eu assumo como uma xamã, como uma entidade, como uma pachamama, como uma bruxa, ou como uma mulher, como uma atriz, como uma narradora, como uma contadora de histórias, que eu me apodero desse lugar. E é um lugar de cura. Assim, é muito doido isso que eu estou falando, mas eu entendo que ele é um lugar de poder e de cura. Isso acontece. E no Rio de Janeiro, você viu no Rio, né? Você viu no Poeira, Eu né? vi no Poeira, vi no Poeira. Eu vou te contar uma coisa, É, é, eu vi esse espetáculo com uma atriz amiga de Ribeirão Preto. Nós nos encontramos por acaso no Rio. Falei, estou indo ao teatro, vou ao Teatro Poeira, vou assistir esse espetáculo. Vamos? Ela falou, vamos. A hora que terminou, e a hora que você... Porque você causa na gente uma impressão que a gente, até o final a gente não sabe se é uma interpretação ou se é... O que não afasta a intensidade. Mas é um questionamento que é... A hora que você aparece sim. como Nena, ela quase caiu para... Ela me deu uma arranhada no braço na hora que ela falou. E você não sabe. A hora que nós terminamos o espetáculo, eu falei assim para ela, Jana, essa mulher vai ganhar o Shell. Ela falou assim, nada mais justo. Passado um tempo, eu não lembro quanto tempo, mas eu fui ver muito antes de você receber o Shell. A gente se ligou para comemorar o teu prêmio e para a gente falar, uhul, olha isso, é verdade, foi de tão profundo que é. O tempo do espetáculo, Nena, a questão da água, o que é aquele som da água, o que aquilo causa na gente. Se deixar, eu vou ficar 1 hora aqui, desculpa. Só te tecendo elogios e temos outras Mas coisas sabe o para falar. que? Sabe o que? É que esse espetáculo, assim, eu sabia o que eu não queria. Eu sabia que eu não queria cena, não queria ter que fazer cena, levantar, fazer um café, fazer não sei o quê. Eu não queria. Então, eu sabia o que eu não queria. Então, eu fui limpando o que eu sabia que eu não queria um monte de luzes. Eu queria um espetáculo simples, no melhor sentido da palavra, só com o básico que eu queria, Pedro, que trazer as histórias do Galeano. Eu queria trazer as histórias dessas mulheres, as histórias de coragem dessas mulheres, como eu sempre falo no final do espetáculo, para que as pessoas se contaminassem dessas histórias. Então, eu, inconscientemente, eu fui me anulando para deixar que viesse o texto. Eu queria que viesse o texto. É 1 hora de texto. Agora tá dando mais, porque eu fui botando outras coisas. Mas, assim, Porque o texto esqueço. do Galeano só não bastou, né? A história ela tomou uma forma tão grande que você precisou incluir outras mulheres, né? Sim, sim. E o Chico Malman, Francisco Malman, que é o dramaturgo, um jovem dramaturgo daqui de Curitiba, talentosíssimo, poeta, dramaturgo, escritor maravilhoso, ele foi de uma sensibilidade muito, muito delicada. Ele falou, Nena, você quer os textos do Galeano? Eu falei, quero. E eu queria aquela escrita também. Como é que um dramaturgo, que é um dramaturgo, né, faz um trabalho respeitando a obra e colocando a sua assinatura? Então tem um olhar do Chico ali muito, muito delicado, muito sensível mesmo, sabe? E eu acho que eu nunca tinha trabalhado com o Chico. Nunca tinha trabalhado. O Chico é mais novo que o Pedro. Nunca tinha trabalhado com o Chico. Quando ele fez a especialização dele na FAP, né, que é a faculdade aqui, ele era jornalista. Não, ele era jornalista. E ele fez uma entrevista comigo. Eu era diretora do Guaíra, diretora artística do Teatro Guaíra. E ele fez uma entrevista e eu
costumo dar atenção para esse tipo Aliás, de você foi ação, porque eu gerir um acho teatro que importante. você, de certa forma, se formou nele também, né? Sim, sim, eu sou... eu me formei pelo curso permanente do Teatro Guaíra, são 4 anos de curso, era um curso livre. Eu fui dona da cantina do Teatro Guaíra, eu e a Claudete Pereira Jorge, grande atriz, falecida, grande atriz, possivelmente a maior atriz de Curitiba, que morreu agora um tempo. Tem uma filha, Helena Portela, maravilhosa também, atriz também, e fui diretora do Teatro Guaíra. Então, assim, eu já fiz de um tudo lá no Guaíra, né? De cantina, a diretora eu falo que o Guaíra é minha casa, né? Assim, eu fazia espetáculo infantil, levava o meu filho, o Pedro, ele ficava no camarim, eu saía de cena, entrava no camarim, dava de mamar, dava o peito, voltava para a cena, né? Os contrarregras me ajudavam a cuidar dele. Então, assim, é um pouco a nossa casa mesmo, assim, né? Porque você faz teatro infantil, você vai de manhã, faz teu espetáculo de manhã, teu espetáculo de tarde, você já fica no teatro. Ou então você vai ensaiar, né? Você ensaia ali, você estreia, você faz... É tua casa. Eu fiquei muito mais... Eu descobri agora, na pandemia, que eu fiquei muito pouco tempo na minha casa. Eu fiquei muito no teatro e muito na rua, né, trabalhando. Eu estou entendendo essa pandemia como um lugar para eu ficar em casa, porque eu descobri que eu estava fora da minha casa há muitos anos. Curitiba pulsa na sua vida, tanto que você vai trabalhar fora, no eixo Rio-São Paulo, em outros lugares, mas você volta para Curitiba. Você optou por viver em Curitiba, mas o teatro te tocou, não foi em Curitiba, foi em Santos. Foi, lá, olha, ele sabe tudo. Foi, eu ia ser jornalista, assim, eu queria ser jornalista e eu ia ser médica, né? Meu pai era médico, eu queria ser médica, e aí eu era muito terrívelzinha, uma adolescente, assim, revoltada. Então, meus pais, principalmente meu pai, me mandou morar, me enviou de castigo para morar com a minha avó japonesa, a minha batiã, que era super rígida, né? Japonesa, né? E acho que as mulheres são mais ainda. E eu fui morar com ela e com meu avô que ela casou, que era o seu Júlio, húngaro, e eu fui estudar numa escola de freiras, Colégio Coração de Maria, uma grande escola, inclusive, só de mulheres. E a professora de literatura, que era ótima, todos os professores eram ótimos, ela pediu para que a gente fizesse na prova de literatura alguma coisa ligada à literatura, e ela ia dar a prova, ela ia dar nota da prova através disso que a gente escolhesse. E eu escolhi, sei lá, só Deus sabe por quê, né? Acho porque de alguma forma algo em mim sabia que eu queria fazer isso. Eu escolhi, e eu nunca tinha visto uma peça de teatro, assim, uma peça de teatro, né? E eu escolhi fazer uma peça de teatro de um livro do Hermann Hesse. Eu lia muito na minha adolescência, e lia muito o Hermann Hesse. Hermann Hesse, Gibran, Castaneda, esse povo aí da década de 70, né? E aí a gente fez, aí chamei uma aluna da turma lá, a Mônica, que era chefe das Bandeirantes, porque eu era considerada uma pessoa, assim, não grata na escola, né? Porque elas estudaram lá desde o começo, desde a pré-escola, e eu cheguei de repente ali naquele lugar, e Aí eu também, né, chega assim, essa japonesa mestiça, vinda de Curitiba para abalar o coração de Maria. Coração de Maria. Eu não estava em Curitiba ainda, eu estava no interior do Paraná, e eu vim para Curitiba depois. E aí a gente fez esse trabalho, que foi muito legal. A gente escreveu, dirigimos e atuamos, e foi muito legal. Tanto que depois a escola pediu para a gente apresentar na festa da escola, tal. E aí depois eu assisti um espetáculo em Santos. Eu fui sozinha, eu fui escondido da minha avó, falei que ia não sei aonde, fui. Se chamava Se Chovesse, Vocês Estragavam Todos,
que eu fiquei sabendo agora, no ano retrasado, quando eu tive na temporada no Rio, que é do Clóvis Levi, esse espetáculo. Ele que escreveu, e ele virou para mim e falou, eu fui num jantar, ele fez um jantar na casa dele, pra gente, e ele falou, olha, eu vou fazer, deixa eu ver se vocês estragavam todos, lá em Curitiba, com a Fátima Ortiz, você conhece? Eu falei, conheço, e conheço esse texto, acho... Aí contei para ele, e ele ficou assim, né? E ele falou, esse texto é meu. Eu falei, gente, assim, esses encontros, né, das coisas, enfim, e eu nunca mais parei. Aí eu vim para Curitiba, fiz vestibular para jornalismo, que era o que eu queria fazer, mas me inscrevi no curso permanente de teatro do Teatro Guaíra. E aí nem consegui terminar a faculdade, aí eu nunca mais parei de trabalhar. Aí teatro virou minha vida, né? Aí o seu primeiro E diretor tem é o uma Laerte Ortega. Primeiro diretor, graças a Deus, eu tenho uma sorte na vida, porque eu trabalhei com pessoas, assim, de cidadania, de cidadãos maravilhosos e artistas maravilhosos. Laerte Ortega era um rebelde com causa, maravilhoso, filho de espanhóis, com temperamento de espanhol. Ele escrevia os textos, dirigia, juntava uma galera na casa dele, década de 70, né? Aquele mundaréu de gente comendo, fumando, transando, discutindo, debatendo, brigando, grupo, né? Era o grupo Nós. Eu fiz um espetáculo chamado A Praça do Pensamento, que na época era uma peça infantil que já falava contra a massificação da televisão. E eu fazia a menina, que era a protagonista, a menina e o menino, e aí eu entrei para o grupo, assim, e me identifiquei muito com o Laerte, e agradeço muito do Laerte ter sido meu primeiro diretor, e a primeira referência de teatro que eu tive, eu sempre falo o nome dele, foi o Laerte Ortega que lançou a Rosana Staves. O Laerte Ortega é um cara importantíssimo, importantíssimo, morreu há alguns anos, morreu de AIDS, né, naquela leva que levou, né, que a AIDS levou, volta e meia, né, a gente tem uma peste aí, né, Sim. Levou Laerte Ortega, mas eu sou muito grata por ter trabalhado com esse homem, muito. Aí vem um outro grande diretor na sua vida, Adhemar Guerra. Grande diretor. Como que o Adhemar foi parar em Curitiba? Como que o Adhemar chega na tua vida? Porque o Adhemar, ele foi convidado para vir fazer uma produção oficial aqui no Teatro do Guaíra, que aí ele fez Colônia Sicília, que é uma colônia anarquista, né, daqui do Paraná, e a Renata Palottini veio e escreveu, e ele selecionou... Maravilhosa, Renata Palottini. E ele fez esse espetáculo que chamava Colônia Sicília, e eu já tinha ouvido falar do Adhemar Guerra, é um monstro sagrado, né? É um homem de teatro, um cara que dirigiu o Hair, né? Massad, é um grande diretor de ator, né? E eu queria muito fazer, e eu fui fazer teste para Colônia Sicília, mas é óbvio que eu com essa minha cara, né, de italiana, porque era uma colônia, não entrei, e você sabe, Pedro, foi muito triste, apesar de eu saber que eu não tinha o físico de rolha, eu não tinha as características, né, porque contava uma história verdadeira, né, eu fiquei, acho que foi o momento mais triste da minha carreira, assim, eu fiquei muito triste de não poder trabalhar com a Adhemar Guerra, muito. E aí o Adhemar faz a Colônia Sicília, com um elenco maravilhoso, Luiz Melo, Mário Scheberg, Sueli Araújo, Ana Kifuri, uma galera, e com música cantada ao vivo. Adhemar sempre gostava, né, de música nos espetáculos, Lala Schneider, Claudete Pereira Jorge, só tinha fera. E ele volta, aí o Teatro Guaíra chama ele de volta, com a direção, com a coordenação do Constantino Viaro, era o presidente do Teatro Guaíra, e convida ele vem e monta
Os Mistérios de Curitiba, a primeira montagem do Dalton Trevisan, um gênio curitibano, universal, maior contista Vocês fizeram vivo. 3 espetáculos, né? O Noite na Taverna, Mistérios de Curitiba e o Vampiro E a Vampiro e a Polaquinha. Polaquinha. Ah, é verdade, o primeiro quando ele voltou que eu trabalhei foi A Noite na Taverna, que é a obra do Álvaro de Azevedo, que ele junta 19 jovens, mais a Lala Schneider e os Sansores Francis, que eram 2 veteranos, e traz o Juan Castiglione, que é um coreógrafo, foi bailarino do estágio, e é coreógrafo, e traz ele e monta Noite na Taverna. E a gente faz aqui, e faz o Ruth Escobar, vai para o Ruth Escobar, faz uma temporadona, não foi muito bem recebido pela crítica, porque tinha uma expectativa, né, também da volta do Adhemar Guerra, né, porque o Adhemar tinha se afastado para cuidar da mãe, né, e o Adhemar ficou um tempo recluso, e ele volta aos palcos, depois de um tempo, com Noite na Taverna. Então tinha uma expectativa, né, toda a imprensa paulista ia assistir, e a gente sempre estava gravando para eles, entrevista, em matéria, saiu em todas as páginas, na primeira página, todos os cadernos de cultura, que era Adhemar Guerra, né? Né, Nena? Criar essa expectativa toda, né, no cara, né? A crítica. E cobrar de vocês chegando ali em São Paulo para contar essa história uma execução, né? E é linda a história do Adhemar, de ter parado para cuidar da mãe e tudo mais. Linda. Surgir em Curitiba, levar vocês para lá. Mas você sabe que a questão da crítica foi em São Paulo, né? Vocês já tinham apresentado. Foi, eu vou te falar uma coisa. Você sabe que a gente, porque o Adhemar tinha isso. A Regina Bastos, uma atriz aqui de Curitiba, casada com Beto Bruel, ela disse uma vez, ela me disse, não sei se ela disse no geral, mas ela disse que o Adhemar, e ela era adhemariana, a gente fala que as pessoas que trabalharam com o Adhemar são adhemarianos, porque a gente pega e não, né, é uma coisa, assim, que o Adhemar fazia a gente agarrar amor pelo trabalho. A gente tinha amor pelo trabalho. Então, todas as críticas que vieram e tudo que veio não nos atingia, porque a gente não nos atingia. Era uma coisa, a gente... Você devia estar na crista, né? Sair de Curitiba e fazer em São Paulo, o menor dos seus problemas era a crítica. Era com a crítica. A gente estava amando fazer, e era ótimo, e tinha público, e era aquele bando, né, de gente com gás, com energia, dançando, pulando, cantando. Então, foi maravilhoso. Noite na Taverna foi maravilhoso. E depois ele volta, 2 anos depois, ou no ano seguinte, eu sou péssima de ano, ele volta e faz Os Mistérios de Curitiba, que é a obra do Dalton Trevisan, que é a primeira vez que o Dalton Trevisan é levado ao palco. E também é um sucesso, Os Mistérios de Curitiba é um sucesso, e a gente fica, acho que 2 meses em cartaz, e depois ele volta pela Fundação Cultural de Curitiba, na gestão da Lúcia Camargo, recentemente falecida agora, ela estava na SP, né? Que foi uma importante gestora aí, que era coordenadora na SP, Escola de Teatro, né? Isso, Lúcia Camargo foi secretária de Cultura, foi presidente da Fundação Cultural, e a Lúcia Camargo, junto com o Viaro, que já tinha trazido o Adhemar, o Viaro estava no Guaíra, e o Jaime Lerner, enfim, algumas pessoas trouxeram o Adhemar, e aí, além do espetáculo, teve uma coisa importantíssima, que é a abertura de uma casa, que primeiro foi uma casa de família, depois virou uma sauna, Castelo Dourado se chamava, e depois ela ficou inabitada, interditada, e eles
E essa casa vira da prefeitura, do município, não sei como é que eles fizeram exatamente, como é que chegou ao município, não sei essa história, mas ela se transforma no Teatro Novelas Curitibanas, numa alusão ao Dalton Trevisan, e a gente estreia o Vi Vampiro e a coisas Polaquinha. lindas nesse espaço, novelas curitibanas. Ele é E ele é um maravilhoso. espaço de referência de teatro. Ele é de teatro experimental, de teatro de grupo. E a peça, que a princípio, porque a gente, né, ator é contratado 3 meses, né, assim, você faz um trabalho de 3 meses, porque a gente não tem contrato, né, registro de carteira e tal. Então, 3 meses e foi ficando, e foi ficando, e foi ficando, e a gente ficou em cartaz consecutivamente, Pedro, 7 anos. E era um sucesso, tinha fila na porta. A gente fazia de terça a domingo. E depois... Meu Deus do céu! 7 era anos de sucesso. terça a domingo. Não, no final não era mais de terça a domingo. No final a gente fazia de quinta a domingo e depois, como era sucesso e a gente ocupava os teatros, as casas, a gente passou a fazer em dias alternativos. Então a gente fazia terça e quarta. Terça e quarta no Guaíra. Porque aí quem quisesse fazer outras coisas fazia, enfim. E era um espetáculo que as pessoas se identificavam muito. Né? O Adhemar costumava dizer que o cartão postal dele com Curitiba foi os Mistérios de Curitiba, que tinha lá um cenarião, que tinha um cartão postal da cidade. Cartão postal no sentido de que mostra o mais bonito, né, da cidade. E que o Vampiro e a Polaquinha era a Vidinha Misha. Falar que é a Vidinha Misha, né? Então aí tinha lá o cara que ficava paraplégico e se cagava nas calças, e aí você ia lá limpar a bunda dele, limpava a boca junto, comendo papel. Então o público curitibano se via no Vampiro e a Polaquinha. Então era um sucesso, e a gente tinha atores maravilhosos. Rogério Delê, um ator maravilhoso, que o Adhemar catou ele para fazer os Mistérios de Curitiba. Ele era de uma geração anterior, ou 2 anteriores à minha, e ele vendia raspinha. Sabe o que é raspinha? Aquele coisa de loteria que você risca assim para sair. Com a moeda. Risca com a moeda. Ele vendia raspinha na Rua 15, porque ele tinha parado de fazer teatro há muito tempo. O Adhemar vai lá e resgata esse cara, traz esse cara para a cena, ator maravilhoso. E essa geração que veio aí, no Vampiro e a Polaquinha, eu tenho muitos amigos jovens, que a primeira peça de teatro que eles viram foi o Vampiro e a Polaquinha. Então, assim, foi também um grande formador de público, né? Porque as pessoas iam ao teatro, gostavam, porque a peça era muito boa. E se você vai no teatro e o teatro é bom, você volta. Em compensação, se o teatro é ruim, é a pior coisa que tem, é teatro ruim, gente do céu. A gente sai acabado, arrasado, com raiva, né? Mas a peça era boa. Então a gente teve isso também, teve esse trabalho de formação de público, a gente viajou pelo interior todo. O Guaíra nos adota, o Guaíra, assim, a gente acaba o contrato com a fundação e o Guaíra nos adota pelo Constantino Viaro, depois pela Mônica Richbitter, e a gente viaja pelo interior do Paraná quase inteiro através do Teatro Guaíra. Essa peça é uma... Assim, trabalhar... Olha, isso que eu falo que eu agradeço. Eu ter trabalhado com a Adhemar Guerra em 3 montagens é uma escola que não tem mais. Que não tem mais e que foi nos dado. Assim, e a gente ainda ganhava, né, para fazer. E aí, depois desse sucesso de 7 anos do Vampiro e a Polaquinha, aparece na sua vida o Felipe Hirsch. O Felipe, a gente fez... Eu trabalhei mais com o Felipe como produtora da Sutil Companhia de Teatro, mas a gente fez, que foi ali que começou, né, o nosso flerte, foi com Estou Descrevendo de um País Distante, que era da minha produtora. Fazia? Eu fazia, era a história do Hamlet, eu fazia o próprio,
e numa versão do Felipe, que também foi um sucesso, foi lá no Novelas Curitibanas. Tinha no elenco, além de você e outros nomes importantes, mas Guilherme Weber estava. O Guilherme Weber, a Gertrudes, Sim, Fernanda Fará de fazia Ofélia, direção, de assistente de direção e no elenco. A dama do Teatro de Curitiba, a Lala Schneider, estava nesse Lala elenco Schneider também. estava nesse elenco também, fazia o Polônios e fazia um coveiro maravilhoso. O Pedrinho, pequenininho, fazia o Pedrinho, meu filho, fazia o Hamletninho, que é o Hamlet, o Zé Cassinovitch, Raquel Riso, Fernanda Raquel Fará, Riso, Fernanda Fará, Érica Migon. Era um espetáculo, as pessoas gostaram muito desse espetáculo. Eu sofri, acho que foi o espetáculo que eu mais sofri na vida. Eu sofro, né? Sou da Yorick, atriz o que sofre. Pedro, e Noe, Pedrinho está dizendo, Yorick. O que tem o Yorick? Ele falou que o Yorick estava no elenco também. Era ator do elenco? Não, o Yorick é a caveira do Yorick. Sim, sim. O que ele está dizendo aí? Ele pôs só Yorick. Ele joga palavras aqui para lá. Ele está jogando palavras. Ele quer Entendi, confundir a gente. entendi. A Lala Schneider é maravilhosa. A Lala, gente, eu trabalhei com a Lala porque ela fez Noite na Taverna, ela fez Mistérios de Curitiba, ela fez o Vampira Polaquinha e ela foi minha professora no curso de teatro. Ela foi minha professora no último ano. Ele falou aqui, a Lala fazia Yorick. A Lala fazia Yorick, é verdade. E fazia o Polônios. Lala Schneider, maravilhosa. Enfim, então, mas aí começou o meu... Ela fazia o Polônios, o Yorick e o Coveiro, a Lala Schneider. E a gente ensaiava, Pedro, num espaço que era o espaço cênico que eu tinha. Eu fiquei 16 anos com espaço aqui, né? Um espaço privado, que eu pegava dinheiro nos outros lugares onde eu ganhava para botar ali, né? Que depois o Melo foi meu sócio, tal, o Felipe, o Edson Bueno, teve esse pessoal todo que passou aí. Mas a gente ensaiava o Estou Descrevendo no frio de Curitiba, e era tudo aberto, a parte de baixo. E Felipe, né? Assim, 2 horas da manhã você já tá lá ensaiando, né? Então, assim, 2 horas da manhã, você ensaiando naquele frio, naquele gelo, e eu estava muito insegura com esse Hamlet, assim, eu sofria e achava que Felipe devia chamar outra pessoa, que eu não ia dar conta de fazer esse Hamlet. Nossa Senhora, foi difícil. O Felipe teve uma paciência de Jó comigo. Eu, se fosse ele, acho que tinha me dado na cara, tipo, escuta aqui, minha filha, vamos lá, sabe? Porque eu cheguei a sonhar, eu sonhei, vou contar aqui, eu sonhava que as pessoas entravam no camarim e falavam com todo mundo para cumprimentar, menos eu. E no dia da estreia, eu acordo cedo, assim, eu durmo pouco, eu fiquei na cama. Eu não queria levantar da cama, olha o grau que eu tava. Não queria levantar da cama. E comentei isso com o Felipe, falou, não, vamos lá. Imagina, gente, que trabalheira, né? Mas, enfim, eu fiz a produção desse espetáculo, eu e a Raquel Riso, e a Raquel trabalhava na peça também, e foi um sucesso, no final das contas. A peça foi ótima, foi bem, a gente ganhou um monte de prêmio lá do Café do Teatro, Poti Lazarotto, foi ótimo. Eu ganhei prêmio de melhor atriz, inclusive. Enfim, mas o Felipe, a minha relação com ele começou ali, e aí a gente virou amigo. Eu era amiga do Guilherme Weber, que a gente tinha trabalhado juntos, inclusive, tinha feito uma peça juntos, uma peça que eu produzi, uma peça infantil, que era o Romeu e Julieta para crianças. Eu e ele e o Ranieri Gonzalez. Maravilhoso, Ranieri. O Ranieri vai estar aqui também. Maravilhoso. Ranieri é um desgraçado de um ator, né? Ranieri é Todo maravilhoso. underground.
o mais gostoso dos grupos era ir para Curitiba, fazer o festival de teatro, assistir, né? Ir no Lala Schneider, ir no Novelas Curitibanas, depois ir para os bares, ir para as boates e encontrar o Ranieri todo rock and roll e todo... Continua, né? Continua. Sempre Tatuagem, de tatuagem. botas, roupas rasgadas, saias. É uma atração à parte. O Rani. O Rani é muito meu amigo também, a gente é muito amigo. Por que a gente falou do Rani? Ah, por causa do Romeu e Julieta. Sim, você começou fazendo com ele e com o Guilherme Weber. Mas eu tava falando um outro negócio. Ah, então, Felipe, é porque eu era amiga do Gui. E aí virei amiga do Felipe e a gente ficou amigo até hoje. E eu fiz produção para a Sutil Companhia de Teatro. E depois de um tempo, o Felipe foi lá para o espaço para ajudar. Na verdade, o Felipe foi para me ajudar. Ele foi para me ajudar para eu não fechar o espaço, porque era muito difícil manter um espaço alugado que não tinha nenhuma vocação comercial nenhuma. E que não entrava dinheiro. Eu pegava dos projetos, dos espetáculos que eu vendia, do que eu fazia e colocava ali. Então, o Felipe, eu tenho muito claro isso, assim, o Felipe foi para me ajudar. Claro que ele acabou fazendo coisas lá, ensaiou, fez, mas ele foi para me ajudar, para eu não fechar. Eu lembro que ele estava dirigindo o Caetano Veloso, Caetano e o Roberto Carlos, num show lá da Bossa Nova, e o Beto Bruel, que é muito amigo e trabalha, né, na Sutil, tá no Ultra Líricos, é muito parceiro do Felipe, é muito parceiro meu, e o Beto comentou com ele que eu tava mal das pernas, querendo fechar o espaço, era sempre muito difícil, né, conseguir manter, e nessa manutenção fui levando, né, 16 anos. E aí o Felipe ficou sabendo que eu tava fechando, aí ele me ligou no intervalo, falou, Nina, tô aqui no show, tal, tô aqui no ensaio e tal, não fecha não, eu vou aí, eu divido com você, a gente faz junto. Então assim, ele ficou mais uns anos comigo, que eu não lembro quanto tempo, e teve umas produções aqui, que ele fez, o Não Sobre o Amor, foi daqui também, enfim, e a gente é amigo, até hoje a gente é amigo, né? Gente, aqui, agora que eu tô vendo aqui o povo escrever tudo, agora que eu vou entrar, gente, para ver aqui, isso mesmo. Olha lá, invocou a mulherada geral. Você ficou um tempo sem atuar, né? Um tempo onde você se Fiquei. dedicou mais à arte e educação, à produção e ao espaço, né? A atriz ficou um tempo, ou você casava as duas coisas? Não, eu fui parando, eu fiquei 10 anos sem atuar, porque eu tinha o espaço, porque eu estava produzindo, porque eu tinha que cuidar do espaço, porque tinha filho, porque tinha que cuidar de tudo. E aí a dedicação ficava dividida muito. Mas eu fui parando naturalmente. Eu não parei e as pessoas falavam assim, as pessoas acham, né, que se você para de atuar é porque você está em crise. Eu não tinha crise nenhuma. Eu parei porque para mim tanto faz, eu não preciso necessariamente estar no palco para fazer teatro. Isso é uma coisa que eu descobri. E assim, e a gente tinha, assim, era cuidar de um espaço grande, de uma turma, uns projetos utópicos nossos, maravilhosos, de formação, mas utópicos, né, e inviáveis na prática. Então eu parei de atuar mesmo, e volto a atuar com Paulo José. O Paulo veio antes do Aderbal, do Sérgio Brito? Não, o Aderbal veio antes. O Sérgio Brito veio antes, veio o Sérgio Brito. O Sérgio Brito veio fazer uma ópera aqui. Veio fazer uma ópera pelo Teatro Guaíra, e ele fez um teste com atores, porque ele queria atores, e a gente entrou. E aí ele fez uma oficina, a Marina Machado, que era uma atriz daqui também, propôs, porque a gente é assim, né? Tem gente aqui, a gente cata para fazer oficina, para trocar, para Babaia, minha relação com Babaia é isso, ela veio fazer uma peça com o Gabriel Vilela aqui, a Aurora da Minha Vida, também produção oficial do Guaíra, eu catei ela para fazer oficina lá no Espaço Cênico, e nunca mais larguei, né? Sim.
Nunca mais larguei Babaia, que é minha parceira, minha grande parceira, né? Inclusive nesse Quem consegue trabalho, largar babaia, Nena? Quem consegue? não é? Não é maravilhosa, né? Eu E como ensaiei que para não começa? morrer lá na casa Foi a dela. partir do Sérgio Brito que começa a tua relação com o Rio de Janeiro? Não, não. O Sérgio Brito me chamou para fazer uma peça que era a Era do Rádio, porque ele me, enfim, ele gostou muito de mim na oficina, me chamou para fazer isso. E eu não fui, porque assim, eu tenho 2 filhos com diferença de 10 anos. Então, quando um estava ficando maior, o outro estava menor. Então, assim, eu não fui porque, né, tinha eles aqui, a escola deles aqui, tudo aqui, né, e eu não tinha, os dois têm pais, mas eu que cuidei deles, né, assim, eles dependiam de mim, né, então, eu fiquei, eu nem considerei isso de ir para o Rio, para fazer Era do Rádio, fazer... E eu não gostava do Rio, você sabe que a princípio, eu não gostava do Rio. A gente ia para o Rio de Janeiro, fazia espetáculo e voltava embora. E eu sempre voltava, tipo... porque o Rio de Janeiro, né, você marca às 3 com o técnico, às 4h20 ele tá ligando para dizer aí, ó, deu problema aí, mas tô chegando aí, né, e tal. Então, eu tinha esse negócio pro Rio de Janeiro. Mas agora, depois do Pra Não Morrer, da temporada no Poeira, e que eu fiquei mais tempo, e eu já estava ficando mais tempo, eu entendi o Rio de Janeiro. Na verdade, não foi com o Pra Não Morrer, foi quando a gente ensaiou o Murro em Ponta de Faca, com o Paulo José, que a gente ensaiou no Rio, que eu entendi como é que funciona o Rio de Janeiro, e amei, e amo o Rio de Janeiro, adoro o público do Rio de Janeiro, a cidade, não precisa dizer que é linda, que é maravilhosa, e com todo o caos que é, e com todo o saqueamento que o Rio de Janeiro teve pelo poder público, porque as pessoas saquearam o Rio de Janeiro, né, os seus governantes acabaram com o Rio de Janeiro. É um povo muito solidário, é um povo que... E povo, estou falando povo, não estou falando classe média alta, não, estou falando povo. Ele é solidário, ele tem uma relação coletiva que parece que é da natureza dele. Ele ajuda porque ele ajuda. Ele é Eu coletivo porque adoro ele o é, Rio, assim. adoro o Carioca. O J. Renato está dizendo, depois do Paulo José, se inicia a escalada sem interrupção que vai dar no Prêmio Shell. O Zé Renato, aqui. Zé Renato era das ciências sociais, o Zé Renato não é do teatro, é sociólogo, maravilhoso, professor, tudo. O Zé é meu amigo de muito tempo. Ele era amigo da Bel, que morou comigo, e aí viramos, né, a gente ficou amigo. O Zé acho que viu quase tudo que eu fiz. Zé Renato. O Prêmio Shell é legal, né, porque é um reconhecimento, né, do teu trabalho, né, do teu investimento, da tua dedicação. E esse Prêmio Shell, eu tinha ido em outros Prêmios Shell, nunca fui indicada a Prêmio Shell, mas eu tinha ido em outros. E o legal, eu vou te falar uma coisa, claro que ganhar é maravilhoso, claro que ganhar é maravilhoso, mas naquela premiação que foi o ano passado, então as pessoas primeiro que eu não sabia que melhor atriz é o último prêmio da noite, porque aqui o último prêmio é o melhor espetáculo, né? Então é o último prêmio da noite, então assim, talvez seja o prêmio de alguma forma dá uma importância, né? Dá uma importância para isso. E quando anunciaram meu nome, apareceu lá no telão aquela figura, as pessoas aplaudiram bastante, sabe? Ovacionaram. Aquilo para mim já foi maravilhoso, porque a gente teve uma premiação de 2019 do Prêmio Shell, que já vinha acontecendo, parece que em 2018 já teve isso. Vilma Mello ganha, primeira atriz negra a ganhar um Prêmio Shell, ela foi quem me deu o prêmio, e ela está junto comigo na série que a gente está fazendo, né, da Segunda Chamada. Começou a subir, desde o começo, assim, começou a subir negras no palco, nordestino, né, o Invenção do Nordeste ganhou dramaturgia. Então, assim,
teve um prêmio, melhor ator, que foi para me esqueci o nome dele, branco. Eu que sou branca, mas sou de Curitiba, portanto sou zebra, porque não sou do Rio, né? Então para mim isso já valeu, assim, sabe? Os aplausos da minha turma, Bom, sabe? essa não é Já só de valeu. Curitiba, né, meu amor? Você é uma mistura. Você é de Ribeirão, você é de Presidente Prudente, você é do interior do Paraná, você é de Curitiba, você é de Santos, você é uma mistura ótima, né? E sou de Córdoba, né? Porque eu nasci na Argentina. Aí, Eu nasci na Argentina. é a Nena de Enfim, Córdoba. a Nena. E é por isso, Nena é porque Nene é menino e Nena é menina. E os meus pais me continuavam chamando de Nena, e as pessoas achavam que era apelido. Aí no primeiro programa eu coloquei lá Maria Rosa, meu nome é Maria Rosa Inoue. E aí o Enéas Lur, que é um ator daqui, ator, cenógrafo, diretor, meu amigo, falou, Nena, não botaram o teu nome no programa, né? Aí eu entendi que meu nome era Nena, não era Maria Rosa, né? Aí Sim. ficou Nena. Olha só, você sabe que tem duas perguntas que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Uma é a pergunta que eu batizei com o nome do Claudinho Fontana, que ele faz essa pergunta toda vez e ele já falou que era para fazer a pergunta para você. Então, o Cláudio Fontana pediu para te perguntar: Nena Inoue, live é teatro? Live, é isso que a gente está fazendo, não é teatro, isso é uma conversa. Essa live é um encontro? É um encontro. Eu fiquei dizendo, não, teatro não é teatro, online, vídeo é vídeo, não é teatro. Vou te dizer que eu tô desapegando um pouco desse lugar. Eu tô fazendo Para Não Morrer agora, vou gravar, vou fazer online, o Para Não Morrer, o debate e a oficina. Eu consegui mudar isso, porque a gente não tem como apresentar presencialmente, mas eu não estou deixando de fazer meu teatro. Eu fui lá, eu ensaiei, eu vou apresentar essa peça que é teatro, mas a forma como ela o meio que a gente usa não é teatro. Mas eu acho que é o teatro que nós podemos fazer. É o teatro que nós temos que fazer, inclusive, porque a gente não pode não fazer. A gente não pode silenciar. A gente não pode esperar que as pessoas vão voltar numa sala de teatro, que vão voltar, mas acho que vai demorar. Porque mesmo quando tudo volte, eu acho que as pessoas que já não vinham, não vão vir. Eu acho que você vai pensar 3 vezes antes de entrar numa sala de teatro, que não tem sol, que não tem ventilação, que é fechada, que tem que ser fechada por natureza. Mas eu acho que a live não é teatro, mas um teatro transmitido aqui é teatro. Tem muita gente no nosso país que nunca foi ao teatro. Se um homem ou uma mulher que nunca foi ao teatro perguntasse para você, Nena Inoue, por que eu devo ir ao teatro? O que você diria? Se ele nunca viu, que Nunca ele nunca foi. viu. Por que ele deve ir ao teatro? Bom, a primeira coisa é porque ele nunca foi. Tem que ir, né? A primeira, você nunca foi, experimenta, né? Experimenta, vai que você gosta, né? Você sabe que eu, quando entro numa sorveteria, eu sempre peço o mesmo sabor, né? Que é limão com nozes. Eu agora, depois de um tempo, mais velha, comecei a pedir os sabores que eu não peço, que eu não pedia, porque é outro gosto. Então, acho que isso, acho que quem nunca viu tem que ir ver, pelo menos para ver uma vez. E se ele tiver a sorte de ver uma boa peça, não vai ser a última, né? Meu Deus do céu! E depois de tudo, das melhores respostas que eu já tive. Olha, essa do sorvete vai ficar marcada. Do mesmo jeito que vê-la no palco pela primeira vez me marcou de forma eterna, com certeza essa resposta e esse bate-papo também, né, Ana? Queria muito te agradecer, queria agradecer muito o Pedrinho, teu filho,
que é um grande ator também, um doce que nos colocou em contato. E eu Foi. espero que realmente você faça esse trabalho e outros tantos até você ficar velhotinha, que vai demorar muito tempo. Você é uma grande atriz. Muito obrigada, Pedro. Eu queria só falar para as pessoas que isso tudo que a gente está vivendo, esse momento que a gente está vivendo, vai passar. Vai passar. Que a gente tem que ter um pouco de calma e de paciência e de respiração, de equilíbrio, para tudo que a gente viveu antes nos sirva para equilibrar agora esse momento. Porque tem muita gente muito mal, tem muita gente deprimida, tem muita gente angustiada, tem muita gente sofrendo muito com, né, com essa pandemia que veio violentíssima no mundo todo, né? E eu acho que esse tempo é para a gente hibernar um pouco e sair melhor disso tudo. Buscar o melhor de cada um, que nós temos, né? A gente pode ser melhor, a gente é melhor, a gente tem que exercitar esse melhor, né? Então, e que isso vai passar, e que nós não seremos os mesmos, a gente não vai pegar tudo como a gente deixou. Não, o mundo está mudando, mudou tudo, a gente tem que mudar, a gente tem que alterar, eu estou falando isso para mim mesma, né? A gente tem que alterar a nossa visão de mundo, nosso modo de agir, a nossa relação com o meio ambiente, né? A relação com o outro, o que a gente come, o que a gente pode fazer, né? Que a gente não faz, né? É isso. Dizer também que esse espetáculo que a gente está fazendo agora, 15 apresentações online desse espetáculo, a gente vai lançar dia 28 é a primeira, a gente vai lançar pela página do Espaço Cênico uma transmissão, dia 28 agora, e vai até setembro. Vai ser gratuito, as pessoas entram e vai ter debate, e vai ter oficina, e vai ter Para Não Morrer, porque a gente insiste. Esse título tá maravilhoso agora, né? Para Não Morrer. Não vamos morrer. É para não morrer. Isso, se Deus quiser. Obrigado, foi ótimo comemorar o dia do ator, dia do profissional de teatro com uma grande atriz como você. Quero aproveitar teu público, pedir para eles continuarem comigo, porque agora eu vou bater um papo com o ator e diretor Marco Antônio Pâmio também, tá bom? Obrigada, Pedro, obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que entrou aí, gente, eu vi depois vocês tudo aqui, mas um beijo para todo mundo. Aqui, tô vendo todo mundo agora que eu tô vendo depois. Valeu, meu amor, um beijo. Valeu, gente. Obrigado.